Fala pessoal, tudo bem? Certamente você já deve ter ouvido falar do fator R. Você que tem uma empresa, principalmente os profissionais liberais, seja os dentistas, fisioterapeutas, médicos, etc., já ouviram o contador falando a respeito do fator R, que é uma possibilidade de estar reduzindo a sua tributação de 15,5% para 6%. Ou seja, mudando do anexo 5 do Simples Nacional para o anexo 3 do Simples Nacional. Mas afinal, o que é esse fator R? Vou comentar um pouco a respeito disso nesse vídeo. Se está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, é importante para essa informação chegar a mais pessoas. Pessoal, então certamente aí vocês que têm uma empresa, estão pensando em abrir uma empresa, certamente já ouviram o contador falando a respeito do fator R, que se utilizado você pode reduzir a sua carga tributária de 15,5% do anexo 5 do Simples Nacional para 6% no anexo 3 do Simples Nacional. Mas o que é o fator R, afinal, o tão falado fator R? O fator R nada mais é do que a relação entre a folha de pagamento que você tem, ou seja, os funcionários registrados na sua empresa, no seu CNPJ, ou o prolabore que você tem no seu CNPJ. Caso você seja um prestador de serviços que abra uma PJ apenas para prestar serviços em locais de terceiros, emitir uma nota fiscal por mês da sua prestação de serviço em locais de terceiros, muito provavelmente você não vai ter a folha de pagamento, ou seja, não vai ter nenhum funcionário registrado. Mas utilizando essa sistemática do fator R, é bom que você tenha um prolabore para reduzir a sua carga tributária de 15,5% para 6%. Então o fator R nada mais é do que a relação entre a folha de pagamento e ou o prolabore sobre o faturamento dos últimos 12 meses. Traduzindo, trazendo um exemplo, como que fica? Por exemplo, você tem uma empresa, você abre uma PJ para prestar serviço em locais de terceiros e vai emitir uma nota fiscal por mês no valor de R$5.000. Então, colocando faturamento hipotético de R$5.000, se não utilizado essa sistemática do fator R, por ser uma atividade, aí nós temos uma série de atividades, principalmente as atividades que são profissões regulamentadas, ou o pessoal de TI também se enquadra no fator R, estariam pagando um imposto de 15,5% no anexo 5 do Simples Nacional, caso não utilize a sistemática do fator R. Então, nesse exemplo, um faturamento de 5.000, eles se enquadrariam no anexo 5 e pagariam um imposto de 15,5%. Então aí nós reduzimos a carga tributária pela metade. Colocando um prolabore aqui no CNPJ de, por exemplo, R$1.400, quase ali o valor do salário mínimo da época. Nós temos um faturamento no mês de R$5.000 e o prolabore de 1.400. Como o fator R era a relação entre a folha de pagamento e ou o prolabore sobre o faturamento dos últimos 12 meses, então se nós vamos calcular um imposto, por exemplo, agora do mês de maio, um exemplo aqui hipotético, nós pegamos a partir de abril, que são os 12 meses anteriores ao mês em que se está calculando esse imposto. Então, nesse exemplo, calculando o imposto de maio, você conta abril, 12 meses para trás para fazer o cálculo. Num faturamento hipotético de 5.000, vai dar aqui um faturamento dos últimos 12 meses de R$60.000, tá? Um prolabore mensal de 1.400 em 12 meses, nos últimos 12 meses, vai dar o valor de R$16.800. Então, como o fator R é a relação entre a folha de pagamento e ou prolabore sobre o faturamento dos últimos 12 meses, aqui então o mensal nós colocamos em 12 meses, 16.800 dividido por 60.000 vai dar 0,28.
vezes 100, 28%. Então, toda vez que esse cálculo der 28% igual ou superior a 28%, é possível se recolher no anexo 3, a alíquota de 6% de imposto. Então, apenas recapitulando, faturamento mensal de 5.000, um prolabore de R$ 1.400, nós dividimos 16.800 por 60.000, vai dar uma relação de 0,28, vezes 100, 28%. Todas as vezes que essa relação do fator R der igual ou superior a 28%, é possível estar recolhendo no anexo 3 do Simples Nacional a alíquota de 6% apenas de impostos. Pessoal, então é muito importante vocês que têm essas profissões regulamentadas, ou até mesmo pessoal de TI, alguns outros vários serviços também, que pode se utilizar a sistemática do fator R para recolher, ao invés de 15,5% sobre 5.000, utilizando a sistemática do fator R, vai recolher apenas 6% sobre os 5.000. Então é muito importante utilizar essa sistemática do fator R para estar recolhendo a menor quantidade de imposto possível, totalmente dentro da legislação. Então, o fator R nada mais é que isso, pessoal. É a relação entre a folha de pagamento ou prolabore sobre o faturamento dos últimos 12 meses. Então, aqui talvez tenha ficado ao contrário, mas a relação da folha de pagamento dos últimos 12 meses, 16.800 dividido por 60.000, que vai dar 0,28 vezes 100. Todas as vezes que essa relação der igual ou superior a 28%, é possível recolher na sistemática do fator R no anexo 3, pagando apenas 6% de impostos. Se porventura tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos estar gravando mais vídeos a respeito do fator R, mas se a sua atividade é possível fazer essa sistemática do fator R, nós vemos como uma grande vantagem para recolher menos impostos totalmente dentro da legislação. E se precisar de uma consultoria, entre em contato conosco, que de acordo com a sua atividade, nós vamos fazer o melhor planejamento tributário possível para você recolher a menor quantidade de imposto e ficar dentro da legislação sem maiores problemas no futuro. Conte conosco, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.